Um dos primeiros veículos de entretenimento que existiram foram os rádios, que anos mais tarde perderiam seu império para a TV a cabo, visto que era muito melhor, porque você ficaria limitado apenas a ouvir programas de músicas, diferente da televisão, que você poderia assistir a filmes, programas, novelas, entre outras diversas atrações. Porém, com o tempo foi se passando, as pessoas acabaram migrando para a internet, com a promessa de ver o que você quisesse, na hora que quisesse, onde você quisesse. Infelizmente, a televisão não soube se reinventar, diferente da Netflix. A Netflix nasceu como um pequeno serviço de aluguel de DVDs à beira da falência. Eles estavam tentando desesperadamente vender a sua empresa para o seu maior concorrente, o Blockbuster. A Blockbuster recusou a oferta e riu da cara deles. Porém, algumas décadas depois, a Blockbuster acabou falindo. No entanto, a Netflix seguiu crescendo e passou a valer mais de 200 bilhões de dólares. Mark Rutherford queria começar seu próprio negócio na internet. Ele viu o enorme sucesso que a Amazon estava tendo vendendo apenas livros online e sentiu que havia uma grande oportunidade com essa nova coisa chamada de internet. O único problema é que ele não tinha ideia de qual negócio começar. Por meses, em todos os lugares onde Mark ia, ele carregava um caderno e anotava todas as suas ideias. Ele tinha diversas ideias, como ideias de vender prancha de surf personalizada, ração para cachorro, tacos de beisebol. Mas seu amigo leu todas aquelas ideias e disse que nada daquilo funcionaria. Então ele escolheu uma ideia de negócio que as pessoas pagariam repetidamente, assim ele poderia vender várias vezes o mesmo produto para pessoas diferentes. Pensando que talvez o aluguel de filmes fosse a indústria que precisava de algumas mudanças, talvez isso pudesse ser a grande ideia de negócio deles, aluguéis de filme via internet. Porém, em 1977, as pessoas ainda usavam fitas de VHS, que eram muito mais volumosas para enviar e tinha custo de postagem muito alto. Então, eles iam ter uma grande desvantagem em relação às locadoras físicas, que não precisavam pagar postagem, sem falar no alto risco que as fitas tinham de se danificarem durante o transporte pelo correio. Começou a ficar claro, tanto para a marca quanto para ter ideia de negócio, que estava morta antes mesmo de ter começado. Pelo menos até algumas semanas depois, quando o Red estava lendo um artigo em uma revista de tecnologia sobre a nova tecnologia chamada de DVDs, que resolveria a maioria dos problemas que as fitas VHS tinham. Os DVDs eram muito menores e mais leves, e significava que eram muito mais fáceis e mais baratos para enviar. Na verdade, eles podiam ser postados com apenas um selo normal, de 32 centavos cada. Além disso, os DVDs eram muito mais baratos para comprar e mais fáceis de armazenar. Então Red sentiu que o modelo de negócio de alugar DVDs poderia funcionar melhor do que as fitas VHS, já que era uma tecnologia totalmente nova e ninguém estava fazendo aquilo naquela época. Eles estavam apostando alto que os DVDs se tornariam muito mais populares que o padrão, em vez das fitas de VHS. E portanto, a ideia original da Netflix nasceu, com um modelo de negócio que era bastante simples. Red compraria uma grande coleção de DVDs e criaria um site, onde as pessoas poderiam alugá-lo por uma pequena taxa cada um. Depois que um cliente fizesse um pedido, eles enviariam o DVD de sua escolha pelo correio em uma capa protetora e chegaria à sua porta em alguns dias. Depois de assisti-lo, o cliente simplesmente colocaria o DVD em um envelope de devolução pré-pago que foi incluído no pedido e o enviaria de volta. Para fazer a sua ideia de negócio dar certo, eles precisavam de dinheiro para financiá-la. Felizmente, Red já tinha parte do seu próprio dinheiro de um investimento anterior, mas Mark não tinha dinheiro. Então ele recorreu à sua mãe, que se tornou uma das primeiras investidoras da Netflix. Ela só investiu porque queria apoiar seu filho, sem saber que esse investimento inicial a tornaria incrivelmente milionária no final de 1977. Red usou seu dinheiro inicial para conseguir um pequeno escritório e contratar uma pequena equipe, mas foi tudo de um baixo orçamento. Eles tinham apenas algumas mesas dobráveis baratas de segunda mão, e os funcionários que eles contrataram trabalhavam por um salário bem abaixo da média e receberam parte de seu pagamento em ações da então recém-criada Netflix. Porém, inicialmente, nenhum deles da equipe queria que a empresa se chamasse Netflix. A palavra Flix tinha uma conotação bastante negativa e de baixa qualidade, então todos tiveram outras ideias de nome, como Luna Cinema Center, mas eventualmente todos eles decidiram que fazia sentido ter um nome que combinasse com a palavra relacionada à internet e uma palavra que relacionada a filmes. E o Netflix atingiu esse critério, além de ser curto e meio cativante. A pequena equipe da Netflix passou meses e meses trabalhando duro para construir o seu site e comprar várias cópias literalmente de todos os DVDs que podiam. Já que o formato de DVD ainda era novo, existia apenas cerca de 800 títulos disponíveis, porque muitos estúdios de cinemas não estavam a lançar seus filmes em DVD ainda.
mas a Netflix rastreou todos eles para que pudesse reivindicar legitimamente de todos os DVDs que foram feitos. Eles só precisavam enviar quantas cópias de cada filme comprar com base no sucesso que eles imaginavam que o filme poderia fazer. Mas finalmente, depois de meses de trabalho, planejando e questionando, eles estavam prontos para lançar o site Netflix ao mundo. Eles não tinham ideia de quantos pedidos esperar. Um dos engenheiros fez alguns cliques no computador e o site Netflix estava oficialmente no ar às 9 da manhã para o mundo. Eles conectaram uma campanha para que o computador tocasse sempre que eles conseguissem uma nova venda. A equipe estava se preparando para esse momento durante meses. Eles até marcaram um monte de entrevistas com agências de notícias e repórteres para que assim que colocasse o site no ar, recebessem muita atenção da mídia para apresentar o seu novo serviço às pessoas e impulsionar ainda mais publicidade para o lançamento do Netflix. Para testar se o site estava funcionando perfeitamente, o próprio Mark fez seu primeiro pedido no Netflix. Alugou uma cópia do cassino e inseriu seus dados para enviá-lo para o seu endereço residencial. O sinal tocou, o Netflix realmente estava funcionando. Um minuto depois, o sinal tocaria várias e várias vezes. Mas diferente das vezes anteriores, agora eram clientes reais, estranhos de um lugar da internet que estavam encomendando DVDs. Por 15 incríveis minutos, os pedidos continuaram a chegar. Depois disso, ficou tudo em silêncio e eles perceberam que a campanha parou de tocar. Ou seja, os pedidos pararam de chegar. E logo ficou claro pelas expressões preocupadas de todos no escritório que algo estava errado. Eles tiveram muito tráfego e o site simplesmente travou. Para você ter um servidor, você teria que comprar um, pois não existia servidores em nuvens naquela época. Em 1988, você tinha que ter servidores fisicamente em seu escritório para hospedar o seu site. A equipe da Netflix teve que mandar um de seus funcionários ir correndo comprar alguns servidores. A Netflix não tinha servidores suficientes. Eles simplesmente não esperavam que a demanda fosse tão alta no primeiro dia. Todo aquele trabalho nos últimos meses de preparação para o lançamento e agora em apenas 15 minutos depois, as pessoas não conseguiam nem acessar seu site. E não havia garantia de que as pessoas voltariam a verificar mais tarde. Eles estavam perdendo muitos clientes por causa disso. Quando um de seus funcionários voltou da loja com 8 novos servidores, eles colocaram o site online novamente. Porém, o site não durou nem 45 minutos antes de travar novamente, porque a equipe da Netflix ficou sem caixa para enviar os DVDs e ficou sem tinta para imprimir as etiquetas de remessas. Apesar de todos os caos, eles terminaram o dia com 137 pedidos, que foi muito maior do que qualquer um deles esperavam. E é quase certo que eles teriam ainda mais pedidos se o site não tivesse travado a maior parte do dia. Foi um começo incrivelmente promissor para a Netflix. Após o lançamento, sua receita ultrapassou 94 mil dólares. No entanto, apenas $1.000 foram realmente de aluguéis de DVDs. O resto foi todo de venda de DVDs. Quando a Netflix foi lançado pela primeira vez, eles deram duas opções. Você poderia comprar o DVD por cerca de $25 ou alugar por $4. Mark Red esperava que a maioria das pessoas alugassem. Eles esperavam que apenas as pessoas alugassem. Eles precisavam que as pessoas alugassem os DVDs. O modelo de negócio de alugar de DVDs era muito melhor porque a Netflix podia alugar o mesmo DVD para várias pessoas centenas de vezes e assim ganhar muito dinheiro ao longo prazo. Mas estranhamente, quase ninguém optava por alugar na Netflix. As pessoas estavam comprando os DVDs como uma transação única. Era ótimo, eles estavam fazendo muitas vendas de DVDs, mas não era sustentável. Assim que outras grandes empresas começassem a vender exatamente o mesmo DVDs que a Netflix, eles se tornariam uma mercadoria, pois todos estariam vendendo o mesmo produtos idênticos. A única razão pela qual a Netflix estava vendendo tantos DVDs no primeiro mês era porque simplesmente ninguém havia começado a vender DVDs na internet naquela época. A Netflix estava precisando que as pessoas começassem a alugar mais DVDs, porque assim eles teriam margens de lucros maiores e era um modelo de negócio mais difícil de replicar, o que significava que poderia construir uma base de fãs fiéis e ganhar mais dinheiro a longo prazo. Daí pra frente, a Netflix ia passar por muitos maus bocados, desde a ser humilhado pela Blockbuster ao crash das .com. Ela teria que se reinventar diversas vezes, até se tornar a grande Netflix que conhecemos hoje, o maior serviço de streaming que existe e uma das maiores plataformas de entretenimento. Bom, o vídeo foi esse. Muito obrigado pela sua inscrição.